Como uma nova doença contagiante, o cinema propagava mitos, modelos, modas. A arte suprema da coquetterie, as senhoras fitavam o ecrã com a mesma ansiedade com que se miravam no espelho. Nessa época, Virginia instituiu um prémio de 5.000 francos para galardoar o melhor filme francês do ano. Tornou-se produtora de filmes. Pretendia provar que tal tarefa estava ao alcance de uma mulher portuguesa. As Desobedientes, episódio 7. Luzes, câmara, ação. Virginia de Castro e Almeida foi a primeira mulher portuguesa a escrever e a produzir cinema, muitos anos antes do que provavelmente imagina. Mas para lá chegar, primeiro teve de viver o filme da sua própria vida. Eu sou a Margarida Villanova e tenho comigo a Maria João Lopo de Carvalho e o Alexandre Borges, que é como quem diz, uma atriz, uma escritora e um guionista entram no mar. Olá Maria João, olá Alexandre. Olá. Quem foi esta menina má, de boas famílias, e porquê é que eu suspeito que a história dela nos toca particularmente? Isso vamos saber no fim. Ah! Não, ela de facto nasceu num berço de ouro e era uma predestinada. Imaginem lá o nome com que ela veio ao mundo. Virginia Foque de Castro e Almeida, Pimentel, Sequeira e Abreu. Filha mais velha do primeiro conde de Nova Goa. Chega para vos impressionar. Mais beta, não havia. Não era preciso tanto. Okay? Isso. Nem era preciso tanto, exatamente. Tal como todas as meninas do seu meio e da sua geração, ou seja, privilegiadas, tinham a sua instrução em casa, feita por mestras, contratadas pelos pais, umas melhores do que as outras, mas todas tinham tentavam ser desembaraçadas, sobretudo em francês, primeiro alemão, depois inglês, costura, piano, um pouco de tudo. Só que ela era um bocadinho diferente, não é? Ela, a nossa querida Virginia, trocava as brincadeiras normais das crianças por escrever, por uma caneta de aparo, por inventar histórias, por contar histórias aos outros. Tudo isso era o que a distraía mais. Entretanto, arranjou um petit nom para ela própria, Gi. E Gi ficou até ao fim da vida nas cartas para os seus amigos, em toda a correspondência dela. Ela, quando é mais íntima, assina sempre como Gi. E só um parênteses, é que ela a certa altura também se apelidou, de menina das tranças pretas, que ainda fiquei a pensar se isto é algo relacionado com o fado, quer dizer, o fado estaria relacionado com ela, ou se nada... Não, isto era ela que devia ter, acredito que ela, vimos nas fotografias, é bastante morena, o cabelo bastante encaracolado, certeza que tinha umas tranças com os laçarotes encarnados. Bom, mas com 8 anos, põe-se a escrever peças de teatro. Na altura era muito comum as crianças das casas, ditas chiques, irem representar. Olha, muito vimos, por exemplo, no Sound of Music, na música de coração, que eles vão representar as canções perante as nas visitas. Festas de família. Nas visitas. Era o que elas faziam. Vinham visitas e elas representavam a peça de teatro para os adultos. Às vezes também me pedem, olha, tu não podes dizer em um poema, não podes vir cá dizer umas coisas, faz lá a cena não sei o quê. Acho que ainda hoje as pessoas... Faz lá um bocadinho do monólogo. Esta coisa dos artistas, assim, vai lá brincar aos artistas. Entretanto, é muito engraçado. Os pais tentam fazer, tipo, arranjar uns amigos, filhos de amigos dos pais, para eles brincarem, mas a nossa Gi não tem qualquer interesse nos amigos que lhe são impostos, e o que ela gosta mesmo é de escutar à porta dos salões onde os adultos se encontravam. Isso tem graça porque isso aconteceu comigo tal e qual em pequena, que tinha a sorte de ter um pai escritor, amigo de outros escritores dessa geração, David Mourão Ferreira, por exemplo, e lembro-me de estarem a recitar poemas e ao mesmo tempo a contarem anedotas picantes, não é? Entre eles, e nós estarmos a escutar à porta. Mas ela não era com o intuito de ouvir anedotas picantes, era com o intuito de ver as opiniões deles. Por exemplo, se eles falavam, acredito que não falassem abertamente sobre a República, mas talvez o papel da aristocracia nessa altura, ou não sei, ou do rei, ou as políticas de João Franco, não faço ideia. O que é facto é que ela tomava a posição, ouvia uma pessoa que lhe interessava, porque gostava mais dessa pessoa. Por exemplo, ela gostava muito do que a Margarida estava a dizer, gostava muito da Margarida como pessoa, e gostava muito do que a Margarida estava a dizer. E então adotava as opiniões da Margarida para depois, noutro contexto, noutras pessoas e noutros grupos, expressar a sua opinião. No fundo, era o grilo falante da Margarida Villanova, ou seja, como gostava muito dela, adotava por as tuas opiniões.
e transmitias, sem muitas vezes perceber o que é que as opiniões o que é que queriam dizer exatamente ou o que é que estava por trás delas todas. Portanto, temos aqui uma menina que escrevia peças de teatro, que se chamava Gi, que tinha tranças pretas, que gostava muito mais do mundo dos adultos, que não se achava especialmente bonita, que não gostava das coqueterias típicas da época, que se interessava por ler, mas mais do que por ler, era aquela menina que representava. Ok? Gostavas de representar, Margarida, quando eras pequena? Gostavas de fazer peças de teatro? Gostava. Ainda hoje gosto, vê tu bem. Olha, já misturou. Ainda não te passou. Ainda não me Porque passou. depois vai ter a ver com o que a Virgínia escolhe, não é? Claro. Bom, tal e qual como nas outras meninas de família, com 20 anos ela casa-se com o João Prego, também um Beto, 15 anos mais velho, nascido numa família com muitos títulos de Guimarães, e é claro que lhe foi atribuído. 15 anos é assim uma coisa... Exatamente. Para quem tem 20 é quase o dobro. Tinha 35. Exato. Não é? Mas este marido foi-lhe atribuído. Pois. Atenção. Era um homem enérgico, respeitador, Bom pai. supostamente seria um bom pai. Bom, tudo isso iria dar bons frutos, não é? Deu 3 frutos. Deu 3 frutos. Um chama-se Luís, outro chama-se José Lopo, não tem nada a ver com o meu nome, Lopo é um nome próprio, e Luísa, 2 rapazes e uma rapariga. E a verdade é que quando se casaram, realmente os dois, isto também é mérito do João Prego, contavam histórias às crianças antes de adormecer. Não era muito comum neste tipo de famílias. Tinham as empregadas, as amas, que contavam, que se ocupavam disso. Não, eles próprios brincavam com eles, contavam histórias, inventavam histórias e, portanto, podemos dizer que os primeiros anos de casados até correram sobre rodas. Iam viajar, como era típico da classe, não é? Viajavam pela Europa do Norte, faziam cruzeiros, com certeza. Mas às tantas, isto acontece, este desencanto acontece muitas vezes quando os filhos já chegam a uma idade mais razoável e em que começa a haver um cansaço do casamento. Pronto, e foi o que Maçou-se. Aborreceu-se. Aquela história do papel de anjo do lar, que era ela que era responsável pela harmonia e pela paz, isto não batia muito certo com as ideias que iam começando a fermentar na cabeça dela. Bom, ela começou a perceber que, de alguma maneira e de alguma forma, talvez a escrever, talvez com outro tipo de arte, pudesse ser útil à sociedade e pudesse, no fundo, retribuir a educação privilegiada e o meio privilegiado onde ela tinha nascido e, portanto, tinha mais responsabilidades em passar. Achas que a escrita foi um refúgio para a maçada que ela começou a sentir do casamento que vivia? É porque senão fica aqui uma solução. Começamos todos a escrever para sermos capazes de aguentar um casamento longe. Não, é o que ela dizia assim, os pares dela, as amigas dela, e para todas elas, ela tinha que ser irrepreensível. Como mãe, como dona de casa, como isto, como aquilo. E isso não era a Virgínia Castro Almeida. Tanto que ela escreve assim, por uma evolução... aliás, escreve num dos livros mais importantes dela, chamado A Mulher. História da Mulher, a Mulher Moderna, Educação. Pronto, isto é um livro fundamental, em 1913, em que ela se liberta um bocadinho dos seus próprios preconceitos. Mas voltando atrás, o que ela diz nesse livro, por exemplo, isto é muito engraçado o que ela diz. Por uma evolução lenta e segura, habituei-me a julgar o que se me apresentava não através do que os outros pensavam, mas sim através do meu próprio raciocínio que me foi libertando de preconceitos. É o tal amadurecimento, em contraste com a tal amadurecimento. história de quando era pequenina, ouvia e adotava as ideias dos outros, não é? Sim, e então começou a pensar que, de facto, ela tinha de se libertar do meio, não é? Isto é muito chique porque a gente pensa assim. Ela, para as amigas dela, conservadoras, era uma libertina, ok? E uma revolucionária. Para as amigas revolucionárias e libertinas, era uma beta tradicionalista, ok? Lembram-se do Lawrence da Arábia? Sim. Para os árabes ele era inglês, para os ingleses ele era árabe, ok? E isto é um Sim, bocadinho o que acontecia à Virgínia, pertencia a um meio, mas nesse meio era excluída. No outro meio também era excluída pelas Era uma razões outsider. opostas. Não é que nunca não se enquadrava em... Era uma carta fora do baralho. Mesmo tanto. Para os meus amigos de esquerda sou sempre o faz, para os Eu meus faço- amigos de direita sou o Sou o esquerdalho. esquerdalho. É tão difícil. É isto mesmo, é mesmo difícil. E hoje trouxemos uma surpresa para quem nos estiver a ver em YouTube. Onde é que está a nossa fada tentadora? Minha amiga, está fada ali. tentadora Está ali. Está aqui, exato. Pronto. Então, mostra aí para a câmara, Alexandre. Para quem não esteja a ver, é o primeiro livro publicado da Virgínia Castro Almeida, em 1895. Tinha ela 20 anos e escreve a Fada Tentadora, claro que assinando com o pseudónimo Gi.
E quem é que faz o prefácio para este livro, Alexandre? A nossa querida Maria Amália Vaz de Carvalho, a nossa primeira protagonista, e como temos visto também, uma das primeiríssimas entusiastas da literatura infantil em Portugal. E ela escreve nas primeiras linhas do prefácio: a juvenil, simpática e talentosa autora deste conto pede-me que o apresente ao público, ante o qual, pela primeira vez, aparece trazendo nas mãos um feixe de flores. Não posso recusar-me ao gentilíssimo convite. Referindo-se à Virgínia de Castro Almeida. E depois, mais à frente e com... de forma mais lapidar, diz: o que as crianças pedem a um livro é que seja inverosímil, que seja imprevisto, que seja divertido e que mude muitas vezes de cenas. Gosto imenso desta frase, que mostra de facto um conhecimento pragmático do que é a escrita e o storytelling. Exato, podes crer, é mesmo isso, não é? Que mude muitas vezes de cenas. É um bom conselho antes de haver argumento, antes de haver guionismo. Ela tinha esta noção, mas sobretudo estas duas primeiras: que seja inverosímil, que seja imprevisto. Isso é magnífico, tem muito a ver de facto com a forma como se consegue. E como tu estás a puxar para entrar a no imaginário das crianças. Exatamente. Pronto, por essas e por outras, é que ela conseguiu logo um contrato com a Livraria Clássica Editora, ainda em 1907, e criou uma coleção gigantesca chamada Biblioteca para os Nossos Filhos, ok? Foi logo a primeira. Claro que os filhos eram um laboratório dela, não é? Claro. Para onde ela se expressava. E, na verdade, nunca mais deixou de escrever para crianças. Ou escrevia histórias, como vais escrever mais para o fim da vida, mais instrutivas, digamos, sobre história, sobre literatura ou sobre personagens importantes. Lembramos que fez uma coleção chamada Grandes Portugueses, em que biografou, entre aspas, de uma forma simples para as crianças perceberem, com muito espírito de aventura, o Dom Fuas, por exemplo, a Rainha Santa, a Inês de Castro. Se formos ver à Wikipédia a quantidade de livros que ela escreveu, estávamos aqui 3 horas só a ler os nomes. E havia uma preocupação pedagógica? Neste caso havia, pronto. Houve um muito engraçado, que se fosse hoje, se eu escrevesse hoje um livro destes, era apedrejada, chamada A Mulatinha. Pronto. E a Mulatinha, o valor do livro foi oferecido à Cruzada das Mulheres Portuguesas. Mas ela própria é meia mulata, não é? É Nova Goa, não é? É Nova Goa, Tipo, exato. Sim, mas mesmo nunca assim, é falado. mesmo assim ela podia ser apedrejada hoje, porque às vezes já essa Era coisa sobre quem é que apedrejada tem na direito mesma, a usar era as apedrejada palavras. na mesma. Bom, mas o facto é que ela escrevia tanto estas histórias mais sérias de heróis que existiam mesmo em Portugal para ensinar às crianças, como se passava para o outro lado da vida, e escreveu aquele livro que eu li muitas vezes. Esta aqui é uma edição moderna, já da Clássica Editora também, mas já é uma edição de capa dura, em que se chama Dona Redonda, e que eu acho que é muito baseado na Alice no País das Maravilhas. A Dona Redonda é a Dona Redonda e as suas gentes. Há que dizer São que livros estes livros são teus, Maria Estes João. livros são todos meus. Estavam São nos lindos. estantes dos meus pais e depois meus. Um deles está dedicado ao meu pai mesmo, pela Virgínia de Castro Almeida, que é a Fada Tentadora, logo o primeiro, precisamente. E já vamos explicar porquê, isto tem uma razão. Bom, então escreveu livros, por exemplo, O Céu Aberto, ou Em Pleno Azul. O Céu Aberto era uma viagem que eles fizeram de barco e explicava os sítios por onde passava, e Em Pleno Azul era o que infelizmente vai acontecer depois aos 2 filhos dela, que foram internos num colégio na Suíça. Claro que isto era para gente que tinha muita capacidade financeira, mas os miúdos foram levados para a Suíça e ficaram num colégio interno. Pronto. E assim foi. E o que ela conta neste Em Pleno Azul é exatamente a experiência de 2 rapazes num colégio interno. E isto já o fez numa altura muito tardia da sua vida, muito depois de ter acontecido isto aos filhos. Escreve as lições de André, escreve Pela Terra e pelo Ar, narra tudo o que há para narrar, de sítios, geografias, faunas, floras, heróis, tudo. Era de facto uma super contadora de histórias. E no meio disto tudo, com quem é que ela se ocupa muito a escrever, na altura em que havia correio, cartas para cá, cartas para lá, fazia parte da excitação juvenil, e infantil, receber cartas e mandar cartas, a grande amiga Ana de Castro Osório. Com quem mantém longa amizade e troca cartas até o final dos seus dias. É giro porque nós hoje em dia, aqui o Alexandre, que é guionista e escreveu livros, e eu dentro das minhas amigas, toda a comunidade literária em Portugal se conhece uns aos outros, não é? Acho que conheço todos os autores meus contemporâneos.
Já tive com eles mais que uma vez. As pessoas conhecem-se, apesar de sermos muito mais. Agora, imagina, neste meio pequenino, nesta altura, eram as amigas delas, eram as únicas que pensavam, liam pela mesma pauta da música, não é? Queriam as mesmas coisas, com nuances, mas pronto, queriam as mesmas. É claro que há ali o Began, como já contámos no episódio anterior, entre o Luís, o futuro Conde de Nova Goa, e a Ana de Castro Osório. Imaginemos que não ia dar certo, não é? Como é que ela continuava a despertar os seus múltiplos interesses, mas a verdade é que o namoro acabou, não correu nada bem, mas elas as duas ficaram para sempre amigas para a vida, não é? E em matérias feministas também se encontravam, embora a Ana muito mais na cabeça do touro, passa a metáfora, muito mais na vanguarda, e a Virgínia um bocadinho mais recatada, muito ciente das questões de educação e da formação da mulher, mas, aliás, ela escreveu uns livros nessa altura que tinham um título engraçado: Como Devo Governar a Minha Casa. Olha, eu devia ter aprendido se lesse isto. Não é nenhum destes? Espera, não é nenhum destes, que eu não tinha lá em casa, por isso é que eu fiquei uma péssima dona de casa. Como devemos criar e educar os nossos filhos. Mas, enfim, era uma luta diferente, não é? A da Virgínia não era propriamente a mesma luta do que as grandes feministas. Em 1913, Virgínia sente que nada mais aprende ao marido, convicta de que a realidade, e não apenas a teoria, mudou com a recém-aprovada lei do divórcio. Torna-se uma das primeiras mulheres a requerê-lo em Portugal. No entanto, na prática, ainda só é concedido a mulheres consideradas profissionalmente ativas, com meios de fortuna próprios e poucos filhos. E ainda assim, com sérias consequências para as suas vidas pessoais. Como ia Virgínia enfrentar as más línguas das boas famílias? E que twist vai levá-la, afinal, na pequena intriga, ao grande ecrã? Para descobrir na segunda parte das Desobedientes. Segunda parte das Desobedientes. Estamos a acompanhar a história de Virgínia de Castro e Almeida, a primeira guionista e produtora de cinema em Portugal e uma das primeiras mulheres portuguesas a pedir o divórcio. As más línguas queriam fazer dela amada fita, mas não estavam bem a ver o filme. Tchan, 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 tchan. Pois é, ela depois de tanto João Prego na vida dela, meteu prego a fundo, não é? E resolveu pedir o divórcio, só que não é pedir o divórcio, bem, não é aqui beber um café, não é? Claro. Para já era todo um processo, depois era preciso muito dinheiro e depois aguentar a sociedade a esfaqueá-la em praça pública. Basicamente estamos a falar disto. Só que o processo era lento, ela no fundo não havia nenhuma razão assim mesmo plausível, era só porque se fartou, tinha a sua vida e tinha outros planos e provavelmente deixou de sentir o amor palpitante ou provavelmente criou outros amores, como vamos ver a seguir. Mas a coisa não estava fácil. E é claro que ela foi pedir logo uma cunha à Ana Castro Osório, cujo pai era juiz, para dar uma palavrinha aos juízes do processo. Enfim, típico da Virgínia Castro Almeida, que é meter sempre cunhas e ir sempre pelos caminhos das pessoas e das influências que ela conhecia. E então contrata para advogado do divórcio nada mais, nada menos do que Afonso Costa. Devia ser aí o mais poderoso dos advogados e capaz de conseguir. Mas agora a nossa Margarida vai ler a carta que ela escreve à Ana, que ela estava já desesperada e precisava mesmo que o processo avançasse rapidamente e pronto, e sobretudo o que ela queria era ficar com os filhos, coisa que não conseguiu, como vamos ver. A Luísa ficou com o pai e ela ficou com os 2 rapazes, mas mesmo assim não foi muito fácil. Apesar de ter para mim a razão, a justiça, as leis, o direito e todas essas coisas que eu ingenuamente julgava formidáveis, o meu processo está longe de se poder considerar ganho. Eu não tenho, como a Ana, jeito nenhum para conduzir rebanhos. Vejo que há correntes que me prendem, ferrugentas e pesadas, que nunca poderei requebrar. Sirvo apenas para sonhar, o que é pouco, pelos tempos que vão correndo. O caminho que escolhi é cada vez mais árido e solitário. Como única e imensa riqueza, tenho uma consciência tranquila. Não me queixo. De que serve? As lamúrias enfraquecem e eu preciso ainda de uma grande força de resistência para ir até ao fim. Isto foi a luta da vida dela. Pois, sim. Foi com certeza, sobretudo pela forma como era depois olhada pelos seus pares. As próprias amiguinhas da classe beta, não é? Todas voltaram contra ela. Ficou sozinha.
E perde o processo, e fazem-lhe pagar as custas, e é acusada de ter raptado os filhos, de sequestrar os filhos, e por aí foi uma data de calúnias e injúrias feitas, e que foi, imagino que, avassalador. Sim. Que inclusivamente deve ter sido um escândalo à época, feito com que ela embarcasse para Paris, mas pronto, isso veremos mais à frente. Não, vamos ver já. A ideia foi mesmo isso, logo depois de 1900 quando ela acaba de se separar, não sei, já devia ser a entrada dos anos 20, que isto demorou anos. Eis que se muda para a França e que passa longas temporadas em Geneve, muitas vezes para ir ver os filhos que estavam no colégio interno na Suíça, não é? Mas, entretanto, por cá, ela já tinha uma companheira de seu nome, Matilde, com quem ia por vezes passear a Nazaré, ou passear para outros sítios, e pronto, já começava a ser olhada um bocadinho de lado. Mas a coisa esmoreceu até que chega a Paris, no princípio dos loucos anos 20, e agora tem a palavra o nosso querido Alexandre Borges. Tal e qual, no início dos loucos anos 20, pós-guerra, música, festas, estupefacientes, que é aquela palavra que eu digo sempre para tentar parecer um agente da PSP, parecer que não tem nada a ver com isto. Chega no início dessa época formidável, e que é também, naturalmente, uma época de desenvolvimento das artes, e em particular de uma, que é o cinema. E queria partilhar convosco isto que é um dado curioso, que de facto se fala muito pouco, e que acho que é bem ilustrativo das questões de género, que é no cinema, não é? Nos últimos anos só é que se começou a dar Oscars a mulheres. Às vezes até podemos achar estranho que de repente, por exemplo, aquela classificação da Sight and Sound, que faz de 10 em 10 anos o melhor filme de sempre, durante anos foi o Citizen Kane, depois foi o Vertigo, e de repente no último passou a ser a Jean Dillman, da Chantal Akerman, que nunca tinha estado sequer na tabela dos 100 primeiros, não é? Às vezes também vai... Às vezes ajuda. Às vezes vai um bocado para o outro lado, não é? De repente às vezes quer-se fazer justiça de uma forma eventualmente exagerada, mas a verdade é que a maior parte dos filmes, isto é, mais do que não lhes dar prémios, a maior parte dos filmes não é, como sabemos, dirigida ou escrita por mulheres. Não é? Há um documentário de duas realizadoras francesas, chamado, muito bom, de 2016, chamado E a Mulher Criou Hollywood, a brincar com E Deus Criou a Mulher, com a Brigitte Bardot, que falecida há poucos meses. E segundo os cálculos delas, portanto, isto foi há 10 anos, terá melhorado um pouco, só 8% dos blockbusters e 20% do cinema independente era realizado por mulheres. Portanto, mesmo no cinema independente, não é? Pouquíssimo. No entanto, nos primórdios de Hollywood, e lá está, e aqui mais ou menos nos anos 20, cerca de metade dos filmes eram realizados por mulheres em Hollywood. 50-50. Portanto, o que é que aconteceu entretanto, não é? É muito giro ver que... Não havia homens, estavam na guerra. Exatamente. O cinema começa, como nós sabemos, ali mais ou menos no fim do século XIX, mas Hollywood começa em 1911, o primeiro filme feito em Hollywood, porque quando a indústria se começa a desenvolver, vão para Hollywood porque tem imensa luz natural, não é? Os dias são muito longos, é por causa disso. É por causa disso. É um planalto, não é? Portanto, tem essa enorme vantagem, está na costa oeste, e podem filmar durante mais horas. E a guerra começa em 1914, primeiro sem o envolvimento americano, mas depois com o envolvimento americano. Obviamente, na Europa é o coração da guerra, portanto, muitos homens estão na guerra, e no início do cinema. Portanto, há muitas mulheres a serem guionistas, a serem atrizes, a serem realizadoras. Quando é que a coisa muda? Quando... no final dos anos 20 há a Grande Depressão, o grande crash bolsista de Nova Iorque, não é? 1929. E depois começa a era da Grande Depressão, muitos homens vão para o desemprego, e a indústria do cinema já é uma coisa florescente, já começa a dar dinheiro. E é aí que os homens vão inundar a indústria cinematográfica e tomar conta dos postos de trabalho, mais uma particularmente... vez foram as meninas más que mudaram a história. Exatamente, particularmente dos mais bem pagos. E aproveitava a deixa para, também porque anda a descobrir este tema, para falar de 2 ou 3 mulheres que foram importantes nesta altura do cinema e que nunca são faladas. Apesar de tudo, com menos razões de queixa, é a Mary Pickford, que era uma estrela, uma atriz, e é uma das criadoras da United Artists. Nós normalmente só falamos do Chaplin, falamos da United Artists como a produtora do Chaplin, mas também tinha o Griffith, o Douglas Fairbanks, e lá está, a Mary Pickford. Há uma senhora francesa chamada Alice Guy Blanchet, pioneira do cinema francês,
argumentista, realizadora. Devia ser amiga desta. Devia ser, podes crer. De certeza, E que Encontraram-se. tinha, usava elencos interraciais, que é alguma coisa engraçada, terá feito das primeiras experiências sonoras, já gravava o primeiro filme sonoro considerado assim, é o The Jazz Singer, Sim. que é o primeiro em que as personagens já falam, não é? Em vez de terem os intertextos. Mas ela já gravava alguns sons, não as falas, isso era difícil, mas alguns sons ambientes e já os colocava nas fitas. E fez uma coisa mais importante. É possível que tenha dirigido o primeiro filme de ficção ou o primeiro filme narrativo da história. Ela conheceu os irmãos Lumière, nós normalmente pensamos nos Lumière, não é? Mas os filmes dos Lumière eram aquelas coisas, a saída dos trabalhadores da fábrica de não sei de onde, não é? Ou o comboio e tal. Eram coisas documentais, no fundo. Portanto, o primeiro filme narrativo seria um filme chamado La Fée aux Choux, que não é lindo em português é a Fada do Repolho. Mas bom, é preciso começar por algum lado. Terá sido o primeiro, é de 1896 e terá sido o primeiro filme narrativo. Por exemplo, A Viagem à Lua, do Georges Méliès, é só de 1902, baseado no Júlio Verne, como sabemos. Outras mulheres importantes e também muito esquecidas deste tempo. Louise Weber terá sido uma das pioneiras com experiências com a cor. Frances Marion, 2 Oscars por melhor argumento para filmes, por exemplo, escritos para Mary Pickford. Dorothy Arzner, que era já a única resistente, a única mulher acreditada como realizadora nos anos 30 e 40. Já a coisa tinha mudado. Portanto, isto para vermos quão pioneira em que universo tão revolucionário se vai meter a nossa Virgínia Castro Almeida. E então, chegando a Paris e vendo tudo isto que estava a passar, com certeza que ela conviveu com as outras que o Alexandre falou, resolve instituir um prémio de nada menos, nada mais do que 5.000 francos para galardoar o melhor filme francês do ano. Não era pouco, isto do bolso dela. E a partir daí pensou, até gosto disto, vou-me tornar produtora de filmes. E assim foi. Podemos dizer com toda a propriedade que Virgínia Castro Almeida foi a primeira mulher portuguesa não só a produzir, mas a escrever para cinema. Deve ter feito um pouco de tudo, não, Alexandre? Eu acho que ela deve ter feito um pouco de tudo, até dar ordens ao realizador. De certeza. Deviam ser equipas muito pequenas naquele tempo, pois ainda por cima. Tudo, todos faziam tudo, não era? Em 22 inaugura a chamada Fortuna Filmes, que achamos nós que fortuna quer dizer sorte, ou eu pode dizer fortuna, dinheiro. Que era a que bancava a produtora. Tinha capacidade. sem fundos públicos. Exato. Sim, que o ICA também não lhe dava nada. Não, já naquele tempo. Não ia dar nada. Mas algumas instituições culturais parisienses, vá lá, esticaram-se e deram um bocadinho de dinheiro à nossa Virgínia. Montou a sua sede, a sede da empresa na rua Montmartre, bairro dos artistas, e abre uma delegação em Lisboa, aqui na rua de São Bento, mesmo ao lado da Assembleia da República. Bom, estava determinada a fazer filmes de qualidade, a levar filmes de qualidade ao público e a ser a primeira e provar como uma mulher portuguesa conseguia fazer isto tão bem ou melhor do que qualquer francesa. Não é? E conseguiu, ainda que... Bem, bateu a inúmeras portas, influências é muito importante nessa altura, conhecer os críticos, conhecer estes, conhecer aqueles, mexer-se. Ela aí mexia-se muito bem. Pois, esse lado ela já tinha das boas relações. Bom, e entretanto faz 2 filmes. O primeiro a partir de um conto dela. Um conto com um nome lindo chamado Obra do Demónio, sobre uma criança abandonada num convento. Se tem um lado biográfico. Não, se o Freud apanhasse num divã, havia de ser lindo. E o segundo, este é baseado tanto neste conto, mas o segundo, Os Olhos de Alma, que está ainda disponível na Cinemateca, para quem quiser ir lá ver, não está online. É um argumento do seu filho. É um argumento do filho, José Lopo, e é passado na Nazaré. É uma história sobre uma paixão entre pescadores, entre o meio comunidade da Nazaré. Sítio onde ela tinha estado muitos anos com Matilde, a sua grande amiga. Achamos que foi só grande amiga, não sabemos se foi grande amante também. E há um vilão, há um herói, há sempre a paixão das mulheres, há sempre a força redentora das mulheres, tudo isso. É engraçado que a Nazaré depois vai tornar-se assim um lugar emblemático do cinema português. E do surf.
E do surf. Não sei se ela também foi a primeira surfista. Eu gosto de ela ter sido a primeira guionista e a primeira ou das primeiras a pedir o divórcio. Parece que as coisas estão relacionadas. Mas talvez o surf. Exatamente. Não sei. A Margarida poderá falar melhor do meio do cinema. Guionista e realizadora e um pouco de tudo. Tal e qual. E divorciada. Olha, eu já me e beijo técnico. Beijo Eu cá não técnico. sou de intriga. Vá, isso fica para uns episódios extra desta série. Especial. Exatamente. Mas no fundo ela foca mulheres de resistência que nunca desistem dos seus combates, boas ou más, não acabam por tentar não endoidecer, perseguirem os seus caminhos, tem tudo a ver com ela, são altamente autobiográficas. Tal e qual, é engraçado que ela já era uma crítica do que se fazia, muito consciente do que se fazia no cinema português. Ela escreveu: os filmes portugueses até agora produzidos não são perfeitos. Por vezes a ação é arrastada. Isto é uma crítica que nós achávamos que viria bastante mais tarde, mas ela podia ser ali um mal virginal, original do cinema português. A ação é arrastada, o entre-eixo banal para as grandes plateias, acostumadas a ter sob os olhos beleza e arte, ouvindo uma música feita expressamente para o que estão vendo. E, portanto, este sentido crítico que ela tinha do que se estava a fazer em Portugal é o que a leva a contratar um reputado realizador francês, Roger Lyon, e a investir em fazer filmes segundo os seus padrões de altíssima qualidade. A gastar uma pequena fortuna que tu estudaste, Maria João. Pois, eu estudei a Pequena Fortuna, e a Pequena Fortuna, que aqui se resume a 400 contos o primeiro e 600 contos o segundo, usando a nossa ferramenta, a inteligência artificial, e descontando a inflação, a valorização da moeda, a valorização da minha... Todas as coisas que eu nunca saberia fazer sem inteligência artificial, não é? Contas difíceis. Cifra-se mais ou menos qualquer coisa com 500 mil euros cada um. Uau! É muito dinheiro. Sendo com uma curta-metragem. Pelo menos o primeiro é uma curta-metragem, exatamente. O outro também não deve ser gigante, portanto, imaginemos o que isto implicava de fundos próprios de fortuna pessoal. E não teve uma crítica má, Como é que foram as críticas? As críticas. Há pelo menos uma boa crítica em França, no Ciné Magazine, que escreve, que é quando estreia o primeiro filme dela, estreia em Paris, no Cinéma Artistique, e o crítico diz: a novidade e a originalidade empolgantes e aliciantes do assunto e das imagens, a perfeição de toda a realização, suscitaram com efeito vivo interesse e proporcionaram aos atores e aos seus intérpretes o mais franco dos sucessos. Ora bem, nada mal. O mais franco Já dos em Portugal sucessos. não fomos tão bonzinhos. Demos assim umas facadinhas, não aguentámos. Não é ciúmes. Sim, ainda por cima lá está uma mulher. O filme nem estreou, na verdade, em Portugal comercialmente. Teve uma antestreia no Olímpia, teve antestreia no Brasil, foi a uma série de sítios, uma série de países na Europa, desde logo França, como acabámos de ver, mas estreia comercial só terá em Portugal 10 anos mais tarde, em 1933. Já em pleno Estado Novo. Já em pleno Estado Novo, de resto provavelmente ligado às suas boas relações que depois lhe serão apontadas também. E aí, em Paris, havia o que nós imaginamos e que já falámos tantas vezes, que são os tais salões literários onde se encontrava toda a boémia, todos os artistas intelectuais, pessoas ligadas ao cinema, escritores, professores, diplomatas, tudo quanto há. E ora, aí ela perdeu a cabeça com uma escultora, pintora inglesa chamada Pamela Boden, e aquilo lhe provoca-lhe um frisson e tem ciúmes da outra com quem a Pamela andava, e há toda uma história, uma novela por trás deste encontro, mas a verdade é que o que sabemos Caem nos braços uma da outra. Caem nos braços uma da outra até ao fim da vida. Esta é uma história de amor bonita. Nisto entra o Estado Novo, entra António Ferro para o secretariado, Ministério da Propaganda, no da fundo. Propaganda. Exato. E, através de António Ferro, ela é contratada para escrever várias coleções de livros em português, a coleção Pátria, Histórias em Português para o Povo, editadas em fascículos e que são oferecidas às pessoas, no fundo, um bocadinho para doutrinar, segundo fé, pátria e família, e tudo mais que o Estado Novo quisesse passar ao dito povo. E também trabalha para a Sociedade das Nações, um cargo, uma funcionária da Sociedade das Nações em Paris, e aí começa um problema gravíssimo para ela, porque tem trabalho a deitar pelos olhos, são várias, inúmeras as coleções dos grandes heróis, ou traduzir, por exemplo, Camões para francês e traduzir depois outros livros franceses para português que interessassem a Portugal. Portanto, ela está a trabalhar para o Estado Novo e para o António Ferro, dia e noite, digamos. Pronto, não porque precisasse de dinheiro, mas porque isto era, de facto,
uma encomenda, e uma encomenda tem que ser paga, não é? Não, e ela também precisava do dinheiro. Ou seja, ela precisava não do sei dinheiro, se, não era não uma sei se referimos pobrezinha, para que explicar. acabou-se a fortuna filmes, acabou-se a fortuna de algum modo, ou seja, de facto era tudo caríssimo, não é? E eram investimentos muito grandes e portanto, às tantas, a produtora faliu. Quer dizer, ela não terá ficado garantidamente na miséria, mas a produtora faliu, ainda procurou continuar a trabalhar pedindo, no fundo, coproduções com a Invicta Filmes, outros estúdios que já existiam então, mas Mas isso o não... caminho dela no percebeu. cinema termina por aí. Terminou por ali, E tal e regressa qual. à E escrita. terminou, e depois Isso, é quando recebe as encomendas do Estado Novo, e quando o nosso Salazar lhe diz: ainda tens sorte de eu me estar a lembrar de ti, Exato. não é? Através do António Ferro, Sim. porque estás aí Meio condescendente, não é? muito Arrogante, condescendente e uma paternalista, certa arrogância, assim, não é? com Aquela arrogância muita feia. sorte, tens tudo. E portanto ela, coitada, nunca foi uma pessoa pobrezinha, temos que pôr as coisas em seu, não é? Pronto. Mas não é muito fácil viver em Paris, quando tinha gastado todo o dinheiro na Fortuna Filmes e aquilo tinha tido o retorno que ela esperara, e depois estar a trabalhar e não receber. E que acreditamos que a vida em Paris não fosse para. É o Félix Ribeiro, o primeiro diretor da Cinemateca, que vale a pena dizer que foi fundada pelo António Ferro. O António Ferro é responsável, na verdade, por quase tudo o que é marca portuguesa. O Galo de Barcelos enquanto símbolo nacional, exatamente. O Fado como música nacional. Olha, o Bailado Verde Gaio, Exato, quem companhia, fez né? os desenhos para a Companhia Verde Gaio, dos figurinos, foi a Pamela Boden. Ah, fantástico. Também, ok, não fazia isto. ideia Além deste tempo. para Será que foi paga? Pois, não sei. Além de todas as ilustrações para os livros da Virgínia Castro Almeida foram feitas, e capas foram feitas pela Pamela. Portanto, ela ajudou a amiga e amante o melhor que pôde. Só que no meio da Segunda Grande Guerra, acredito que até no princípio da Segunda Grande Guerra ela teve que ir para Portugal, não é? Claro. Não ia ficar Em mais Paris, tempo ali nessa- no centro da exato. ebulição. Ela regressa a Portugal e instala-se Instala-se, acho que ela vai para a Quinta da Marinha, que não era a Quinta da Marinha que nós hoje achamos. Estávamos era um até sítio esta mais conversa daqui a refugiado. pouco, exato. É um sítio para refugiados. É um sítio para refugiados e para amantes, Muito bem. com a sua Pamela, a laia de dama de companhia, e assim ficou, sempre insistente com António Ferro e com a mulher Fernanda de Castro, a voz da nossa autora Rita Ferro, e insistente ao limite para que lhe pagassem o que lhe deviam, que os livros não eram pagos, que estava a trabalhar para aquecer, etc. Com a Pamela, e para promover a Pamela, conseguem que ela participe na exposição surrealista de 1940 com uma escultura muito bonita chamada As Fontes do Nilo. Essa exposição teve alguma repercussão, mas a Pamela Boden saiu de lá tão invisível como entrou. Por mais que a Virgínia se esforçasse para ela entrar em tudo quando fosse possível, ela abrir portas e dar trabalho, etc., nunca a coisa correu muito bem em Portugal para a Pamela. Dizem mesmo que passou por Lisboa sem deixar marcas na arte nacional. Mas vamos agora aqui dizer que há uma pintura do célebre pintor António da Costa, que está presentemente no Museu de Angra do Heroísmo. A minha querida terra natal. A terra natal do nosso Alexandre, e que é o primeiro retrato feito de duas mulheres lésbicas. Hein? Não há mais nenhum antes dele, e é um retrato belíssimo que já tive a ocasião de ver. É a Virgínia e a Pam. A Virgínia e a Pam. Tenho que ir ver isso. A Virgínia e a Pam. Depois disto, entretanto, por vários episódios que se prendem com a Segunda Grande Guerra, a Pam está em Inglaterra, não tendo de ficar em Inglaterra. Ela, através de António Ferro, consegue que volte para Portugal, e só sai da alçada da Virgínia quando a Virgínia está muito doente, acaba por morrer, e então a Pamela volta para a América. Tem um fim não é reconhecida como devia ser, foi literalmente apagada da história, a nossa Virgínia. Hoje em dia estão aqui os meus amigos a dizer que não sabiam de todo da existência. De todo, só conheci a Virgínia Castro Almeida por nos termos metido neste bonito projeto das Desobedientes, e acho incrível como é que eu não conhecia. Como é que estes livros chegaram até ti? E isso é que é a graça, é que o José Lopo, o filho dela, esteve tuberculoso durante uns anos, ainda antes de se separarem. E ela foi à procura de cuidados médicos do meu avô, Lopo de Carvalho, que era o grande especialista em tuberculose em Portugal, mas normalmente, neste momento estava como diretor clínico na Clínica da Cruz Vermelha, a atual Clínica da Cruz Vermelha, que entretanto se chamava Clínica da Convalescença, e portanto acreditamos que a mãe da criança tivesse oferecido ao filho do médico, o meu pai, estes livros todos, porque eles estão assinados para o meu pai, Fausto Lopo de Carvalho,
E foi por isso que eu os recebi. Tenho a coleção toda, tenho também uns do lado da minha mãe, mas era uma autora muito lida na altura. Todos estes, a Dona Redonda, a Fada Tentadora, Pela Terra, Pelo Mar, todos estes vieram parar às mãos. Por isso sempre li os livros da Virginia Castro Almeida, sempre tive interesse por ela, e claro que não a ia também cancelar destas 12, tendo ela a importância que nós vimos aqui, depois de bem esmiuçadinha, tantos livros que escreveu e, sobretudo, a grande importância que teve ao ser a primeira mulher ligada ao cinema. Virgínia de Castro Almeida foi sempre uma rebelde entre rebeldes. Se outras revolucionárias a viam como original, excêntrica ou dissonante, também Virgínia não se identificava com elas. As outras, as carrancudas, de mangas arregaçadas, que se batiam pela igualdade e pelo sufrágio feminino. Até que uma delas a fez mudar de ideias. Foi em maio de 1911, quando lhe trouxeram a notícia de que a amiga Ana de Castro Osório se passeava pelas ruas de Arroios com outra mulher, bem vestida e de flor na lapela. A médica Carolina Beatriz Ângelo. Atravessada por uma ponta de ciúme, Virgínia mandou comprar o jornal. Mas essa é uma história para o próximo episódio. Se gostou deste episódio das Desobedientes, pode seguir-nos nas plataformas de podcast, no YouTube e no site do Observador. O podcast As Desobedientes tem o alto patrocínio da Toyota.